António Vilarigues nasceu clandestino por força das circunstâncias. É filho de Alda Nogueira e de Sérgio Vilarigues, dois históricos do Partido Comunista Português. António descreve o pai como o recordista europeu de anos na clandestinidade. Foram 32 anos. Durante esse tempo só esteve com ele 3 vezes, mas nem essa experiência de início de vida fez com que se afastasse da luta política. Pelo contrário. A minha filha tinha 2 anos e meio quando foi o 25 de Abril. Portanto, não sabia o nome dos pais nem da mãe, era só pai e mãe, não é? Porque nós mudávamos de nome. Para António Vilarigues, a música da Revolução não é a de Paulo de Carvalho nem a de Zeca Afonso, mais inscritas na memória coletiva. É de um cantor e compositor argentino, Atahualpa Yupanqui. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui manda. Em 1974, era jovem, tinha 20 anos, mas já estava pela segunda vez na clandestinidade. Quando ouviu Basta Ya na Rádio Renascença, à 1h30 da tarde de 25 de Abril, António soube que algo estava a acontecer. Pronto, e nós dissemos, há qualquer coisa. Este é o podcast Clandestinos, uma série de histórias sobre pessoas a quem o 25 de Abril de 1974 devolveu a liberdade, mas também o próprio nome. Eu sou Inês Rocha. Neste episódio, o jornalista Camilo Soldado conta-nos a história de António Vilarigues, que foi Aníbal, Ricardo e Américo para fugir à PIDE. Um percurso atribulado à primeira vista, mas que para António, que nasceu clandestino, não tem nada de traumático. É absolutamente normal. Portanto, eu chamo-me António Vilarigues, tenho 70 anos de idade, nasci em 1953 na clandestinidade, fui expulso por indecente e má figura da clandestinidade com 4 anos e meio. Segundo se conta, fiz lá uma birra em casa que queria ir brincar com os avantes clandestinos com um vizinho meu da minha idade. António era demasiado novo. Não tinha consciência do risco, nem do que estava em jogo. Foi aí que os pais decidiram que era demasiado perigoso ter o filho com eles. Na altura, moravam em Lisboa e António foi viver com a avó materna. Conta que durante esse período foi educado para não ser comunista. Não só pela avó, mas também pelos tios. Não resultou. Entretanto, a minha mãe, 1 ano e meio, 2 anos depois, foi presa nas ruas de Lisboa, depois numa perseguição quase ao estilo dos filmes, não é? Portanto, com o taxista a fugir da PIDE. Portanto, a minha mãe foi presa em outubro de 59, eu tinha 5 anos, nasci em dezembro, portanto ia fazer 6, e foi libertada em dezembro de 68, já eu estava também para fazer 15 anos, portanto teve uma pena de prisão de 8 anos em medidas de segurança. As medidas de segurança, portanto, na prática podiam ir até à prisão perpétua, se fossem sucessivamente prorrogadas. A mãe saiu em liberdade, regressou à clandestinidade, portanto, no caso concreto dela, para o estrangeiro, porque ela tinha tido poliomielite quando era jovem, portanto, cocheava, o que a tornava rapidamente identificada por qualquer polícia, política ou não. António fala aqui da mãe, Alda Nogueira, figura importante do movimento democrático de mulheres, membro do Comitê Central do PCP e, depois da Revolução, deputada à Assembleia da República. O pai é uma figura histórica do partido. Esteve nas piores prisões do regime, no Aljube, em Peniche, Angra do Heroísmo e Tarrafal, e fez parte do restrito núcleo de 8 comunistas que deram início à reorganização do PCP, em 1940. Em 74, Sérgio Vilarigues foi o último dirigente do partido a regressar à legalidade. Meu pai é recordista europeu de anos de clandestinidade, 32 anos seguidos, portanto, sempre que lhe perguntava ele dizia disciplina rigorosíssima, alguma sorte? Ele parece que teve uma cena no Porto que ia com uma mala com avantes clandestinos, perguntaram-lhe o que é que a polícia perguntou-lhe o que é que leva aí. Publicidade, abriu e fechou, acelerou o caminho,
meteu-se noutra rua, passou, pronto, nem sabe se a polícia veio atrás dele ou não. António teve poucas oportunidades para ouvir estas histórias da boca do pai. Entre os seus 4 anos e 1974, quando já tinha 20 anos, só o viu 3 vezes. Mas a vida continuou e aproximou-se do PCP. Namorei, juntei-me com a mãe das minhas filhas, fomos viver para um andar de um prédio, por acaso ao pé da Soeiro, da atual sede do PCP, a 50 metros ou 100 metros. Era eu que tomava conta da casa, era digamos, o senhorio, portanto, que vagou. Vivíamos nessa casa, portanto, até ao momento em que a PIDE nos veio procurar e nós, por acaso, portanto, a minha avó tinha falecido, nós estávamos no funeral da minha avó, quando a PIDE nos veio para prender, não propriamente a mim, mas à minha companheira, que já tinha estado presa 2 vezes, a primeira vez aos 16 anos, a segunda teve presa 6 meses, depois teve 6 meses em liberdade, voltou a ser presa e, salvo erro, foi a única jovem, portanto, rapariga ou mulher, que legal, portanto era uma estudante do ensino secundário, que foi condenada à pena maior, portanto, em todo o regime fascista, né? Portanto, como exemplo das lutas estudantis, ela foi presa em 64, na mesma altura, por exemplo, na mesma vaga do Fernando Rosas, portanto, foi nessa mesma vaga, portanto, e a PIDE veio-nos, sobretudo, para aprender a ela, o que significava, no caso dela, no mínimo 5 a 8 anos de prisão, porque já era triincidente, já era a 3ª vez que iria ser presa, portanto, e depois passámos à clandestinidade. A mulher desta história é Lígia Calapés Gomes, na altura sua companheira. A PIDE não os encontra em casa e a porteira vai ao funeral da avó de António dizer-lhe que há pessoas esquisitas no prédio. Percebem o que está a passar quando são informados de que está em curso uma vaga de prisões e já só havia uma solução a tomar. E a partir daí decidimos seguir para o Porto, para cortar, portanto, em termos, já são termos clandestinos, portanto, para cortar as ligações de forma a que a PIDE não nos pudesse seguir. Havia um familiar da minha companheira, portanto, que era do partido, na clandestinidade, fomos ter com ele, ficámos escondidos numa casa, arranjada por ele, e depois o partido entendeu e pediu-nos que nós tratássemos diretamente, porque havia condições financeiras para isso, que nós tratássemos diretamente da passagem clandestina da fronteira. Na altura, em 1971, é o partido que sugere que devem deixar o país e fazer caminho para a França. Lígia estava grávida da primeira filha, que nasceria já em Paris. A ida foi atribulada. Tiveram de passar o Rio Minho, a custo, num barco instável e de fundo chato. Só viriam a casar-se anos depois, e logo no dia 24 de novembro de 1975, já ele estava a cumprir o serviço militar no Regimento de Comandos da Amadora. Mas a história que António Vilarigues poderia contar sobre o seu casamento e o 25 de novembro daria para outro podcast. Em 1972, regressam de França e voltam à clandestinidade. Portanto, tivemos 1 ano na prática, portanto, passámos à clandestinidade a 3 de junho, portanto, isto foi no dia 3, e regressámos ao país a 16 de julho, portanto, o ano depois. Pelo aparelho clandestino do partido, já, portanto, o que foi uma passagem que não teve nada a ver com a primeira. Passámos com umas compras na mão, bebé na mão, com 6 meses, posto a GNR da Guarda Fiscal ao lado, o passador a dizer adeus, pronto, depois tínhamos um táxi à nossa espera, íamos sendo presos, logo no primeiro dia, porque à meia-noite houve uma operação stop. Eu tinha um bilhete de identidade clandestino, mas que estava fora de prazo, não é?
portanto já estava ultrapassado. Mas a minha filha com 6 meses, a Sofia, salvou-nos porque a GNR conduiu-se. Disse, siga, já é muito tarde, siga. Pronto, e o primeiro sítio onde dormimos em Portugal, ironia também, foi uma pensão na estação, ao pé da estação de comboio, da paragem da estação de comboio de Viseu Cidade. E agora estou a residir no distrito de Viseu. Portanto, foi essa passagem. Depois fomos para o Porto. Eu tinha um problema, eu tinha 18 anos, portanto, mas tinha que ter idade de quem já tinha feito a tropa. Portanto, tinha uns óculos, daqueles de teatro, portanto, que não têm coisa, fato e gravata, era uma coisa que me incomodava com calcula, não é? Extremamente, e portanto era irmão da Zita Seabra, portanto tínhamos acabado o curso, eu tinha acabado o curso em Coimbra e estava ali a descansar. Portanto, tivemos aí 6 meses, não era para ser tanto tempo, mas acabou por ser. A seguir à Revolução, mal pôde, viu-se livre do fato que tanto o incomodava. Viria a sentir falta dele quando recebeu um convite do Presidente da República em 1976. Portanto, eu fui convidado, portanto, porque era amigo do filho, né? Ele era membro da UEC, o filho do General Costa Gomes. Recebi um convite pessoal para ir à assinatura da Constituição, não tinha fato. Na altura não tinha dinheiro para comprar o fato, não fui à assinatura, porque foi a primeira coisa que eu vi livre, foi do fato, daquelas coisas de jovens, né? Tinha 19 anos quando foi o 25 de Abril. De Penafiel, mudaram-se para uma localização em São Mamede de Infeste, em Matosinhos. Mas também não ficariam lá muito tempo, uma vez que um acaso o obrigou a uma troca apressada. A casa, infelizmente, durou pouco tempo, porque nós um dia andávamos a passear com o bebê para, pronto, comportamento normal para a vizinhança, etc. Íamos a atravessar a Estrada Nacional, passa mais gente a PIDE, num carro com chofer, que me conhecia a mim, que tinha estado a caminhar 9 anos para Caxias, e que conhecia, como é óbvio, a minha companheira, que tinha estado presa 3 anos. Portanto, chegámos a casa, fizemos as malas e mudámos de sítio, fizemos o tal corte, fomos até à Trofa, voltamos a entrar no Porto, conseguimos contactar, portanto, forma de arranjar casa, estivemos numa casa e fomos depois para a última casa, que já foi do outro lado do rio, portanto, nos Carvalhos, numa vivenda geminada, era no meio de uns pinhais, portanto, era isolado, mas era de fácil controle se aparecesse, se alguém estivesse a vigiar e de identificar. Todos os cuidados eram poucos. Viviam num estado constante de alerta e vigilância, ao ponto de um episódio mundano parecer pôr em risco a liberdade. Era preciso fazer tudo para não dar nas vistas. Eu tive 2 abordagens homossexuais na clandestinidade. Portanto, eu pesava menos de 30 quilos, que é o que peso agora, já lhe disse. Portanto, uma estava à espera do autocarro, convenci-me que ia ser preso. Portanto, na circunvalação do Porto, e aproximou-se um fulano de mim e estava a haver uma operação stop numa das rotundas da circunvalação. Pronto, ele andou de volta de mim, se calhar, até que me fez o convite aberto para eu ir, aí pronto, aí passei eu ao ataque, portanto, não, passei ao ataque, quer que eu vá chamar a polícia e tal, claro que não ia, quer que eu vá chamar a polícia, era o que faltava, não é? Íamos os 2 para a esquadra. Portanto, ele assustou-se e foi-se embora. A outra foi no autocarro, portanto, tive uma abordagem e isso dava nas vistas, não é? No Porto, António Vilarigues ficou responsável pela organização do ensino secundário da União dos Estudantes Comunistas, a UEC, uma estrutura que tinha acabado de ser criada. Era nessa casa dos Carvalhos, em Gaia, que imprimiam material de propaganda. E era lá que estavam quando souberam que havia uma revolução em marcha. Estava nessa casa quando foi o 25 de Abril. Nós sabíamos que estava em movimento, portanto não sabíamos, como é óbvio, a data. Estava a criação do movimento das Forças Armadas, etc.
estávamos a imprimir comunicados da UEC a apelar à greve no 1º de maio dos estudantes do ensino secundário. Portanto, e só nos apercebemos de uma forma curiosa, só nos apercebemos do 25 de Abril à 1h30 da tarde, porque as rádios no Norte não estavam a transmitir. Nós normalmente era a que tinha melhor música, ouvíamos a Rádio Renascença. Pronto, e de repente a Rádio Renascença põe no ar uma música que nós conhecíamos, do Atahualpa Yupanqui, Basta ya que el Yankee mande. Pronto, e nós dissemos, qualquer coisa. Vamos à Rádio Renascença, não passa uma música revolucionária. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. Pronto, e fomos à procura das outras estações, e foi assim que tivemos a noção. Entretanto, a Zita, que tinha passado a ser a responsável, a minha controleira, entrou em contacto connosco, arranjou maneira de entrar em contacto connosco e disse-nos quais é que eram as regras. Portanto, eu não fui ao 1º de maio, nós íamos continuar sem aparecer. Entretanto, depois, com a evolução dos acontecimentos, eu posso estar enganado em junho ou julho, portanto, mas acho que foi em julho. Portanto, saímos dos Carvalhos, pagando pena dos senhores, choraram, voltem, não sei o quê, vão lá para baixo, mas depois voltem, a casa fica à vossa espera, aquelas coisas. Nós dissemos, não faça isso e tal. Aquilo foi muito comovente, a despedida. A minha filha tinha 2 anos e meio quando foi o 25 de Abril. Portanto, não sabia o nome dos pais nem da mãe, era só pai e mãe, não é? Porque nós mudávamos de nome. Eu chamava-me António José da Silva, era António porque era um nome vulgar. A minha companheira chamava-se Lígia, não era propriamente um nome vulgar, não é? Passado uns anos, ligou-me, quero ir ver as casas clandestinas. Pronto, já era adulta, já estava a viver sozinha, etc. Pronto, ok, fomos às voltas. Ela foi direitinha à casa. Aquela casa onde a manhã de 25 de Abril de 1974 pareceu uma manhã normal. Normalíssima, almoçámos, estivemos a imprimir, a conversar, a ouvir música, à 1h30 da tarde, Atahualpa Yupanqui, basta ya que el Yankee mande, e portanto basta ya de fazer os documentos. Parámos logo, como é óbvio, e ainda ficámos na dúvida, mas depois começámos a ouvir os apelos do MFA e percebemos que não era o Caúza da Riaga, que não era um golpe de extrema-direita, portanto que... Pronto, mas não foi só o Jorge Sampaio que ficou em casa. Não sei se conhece a história, né? Jorge Sampaio é que disse, já era presidente, creio eu, que deve ter sido o único português que ficou em casa e que cumpriu as instruções do MFA. Nós também. Portanto, por outras... Nós e outros funcionários do partido. O dia foi isso. Pronto, e depois ficámos acordados... já não dormimos bem nessa noite, etc. Depois ficámos à espera que a Zita entrasse em contacto, portanto, e depois a partir daí desenrolou-se normalmente. É uma palavra que António Vilarigues aplica com frequência quando fala desses tempos. Normalidade. Neste caso, o curso normal dos acontecimentos significa que ficou mais uns meses na semiclandestinidade. Não festejou o 25 de Abril nas ruas, nem o primeiro dia do trabalhador em liberdade. Custou-lhe, mas eram as indicações do partido. Esses primeiros tempos passou-os a reunir, a organizar, portanto, sem as preocupações do corte, portanto, aliás, mantendo a preocupação do corte, enquanto nas 2 ou 3 semanas que ainda ficámos nos Carvalhos, continuando a reservar onde é que era a residência e como é que se contactava, etc. Portanto, não havia telemóveis, não é? Portanto, esses primeiros meses foi assim, a acompanhar a mobilização, o primeiro comício do PCP no Campo Pequeno, uma chuvada monumental. Lembro-me que ainda estava na semiclandestinidade, fomos limpar a António Serpa, não é? Que era a sede da Legião Portuguesa de Lisboa. Nunca tinha visto tanta porcaria na minha vida. Eles eram um bocadinho porcos. Houve camadas de porcaria arrancadas com espátula.
do chão e das paredes. Nunca mais me esqueci disso. Era uma casa antiga, na António Serpa, portanto ao pé do Campo Pequeno, daquelas que tinham muitas divisões. Esse trabalho contrasta com os tempos em que viviam sob outros nomes e com a necessidade de manter as aparências. Porque estava inerente, quer a mim, quer à Lígia, nós dividíamos os trabalhos domésticos. Isto na clandestinidade não podia ser visível. Tinha que aparecer a mulher a fazer os trabalhos domésticos, o homem a ver e tal, não é? Quando muito, olha, toma lá, estende lá e tal. Portanto, tivemos que manter essa fachada. António teve vários nomes, muitas identidades. Os documentos falsos serviam apenas para raras ocasiões. Portanto, de pseudónimos tive vários. Fui Aníbal, fui Ricardo, fui Aníbal, fui Ricardo, fui Américo, portanto tive vários. Foi também estudante, tradutor e contabilista. Em cada caso a sua profissão. O nome, o bilhete de identidade era só em última utilização. Portanto, se fosse preciso assinar um contrato, portanto, o António José da Silva funcionou para as 3 casas, não é? Tanto já não me lembro os nomes da minha companheira. A Zita Seabra, creio que era Luísa, portanto, se bem me lembro, portanto, e era a minha irmã. António Vilarigos só voltaria à superfície em julho de 1974, com a nomeação do segundo governo provisório, o de Vasconcelos. O pai, Sérgio, demoraria ainda mais. O meu pai foi o último a sair da clandestinidade. Portanto, o meu pai teve 32 anos na clandestinidade, 30 dentro do país, 2 fora. Portanto, havia o secretariado do Comitê Central e havia uma comissão que estava uma parte fora do país e havia uma comissão executiva do Comitê Central que estava dentro do país. Pronto, e rodavam. Portanto, em 72 o meu pai saiu do país e entrou o Otávio Pato, o José Vitoriano, portanto, que estavam fora. Portanto, houve uma troca, uma rotação. Portanto, ele estava em Paris quando foi portanto, veio a seguir ao 28 de setembro. Teve antes cá no país, portanto, veio às reuniões do Comitê Central, veio, pronto, mas sempre clandestino. Nessas voltas e viagens, viu o pai apenas 3 vezes. Em 1969, em 71 e em 72. A primeira foi quando a mãe foi libertada da prisão. Eles encontraram-se no túmulo de Inês e Pedro e Inês, portanto acabaram por estar algumas horas juntos, éramos para estar uma semana, mas entretanto o irmão do meu pai ligou para o telefone para a minha mãe, que estava sob escuta, portanto a porteira mudou quando a minha mãe saiu em liberdade. Passado poucos dias a porteira do prédio foi trocada, portanto por alguém que nos vigiava, portanto pelos chamados bufos, informadores da PIDE, que eram 20.000, né? Portanto foi o encontro que tive com o meu pai em 1969. Depois em 71, portanto ele foi a Paris ver a neta recém-nascida, esteve connosco, ainda se meteu comigo. Tu estás mais clandestino que eu, porque eu tive todo o tempo em Paris sem documentos, não é? Portanto, não era estava mesmo totalmente clandestino. Lígia não, tinha o seu bilhete de identidade, tinha os seus documentos, passaporte, etc. Mas os meus ficaram só depois do 25 de Abril é que os reavi. E depois, já na clandestinidade, tive um encontro com o meu pai na primeira casa, portanto fui encontrar-me com o meu pai em Penafiel, e depois tivemos um dia juntos, etc. E depois, só depois do 25 de Abril. Dos hábitos ou rotinas que adquiriu durante a clandestinidade, foram poucos os que permaneceram. Foi ao contrário. Eu fiz a clandestinidade toda sem registar uma morada, um nome, um número de telefone. Tudo de cabeça. Aperfeiçoei uma memória visual. Eu, se o visse assim na rua, era capaz de dizer
e me chamasse a atenção, era capaz de dizer onde é que o tinha encontrado, dizer mentalmente onde é que o tinha encontrado. Portanto, tinha uma memória criei uma memória fotográfica com preocupação. Essa memória fotográfica desapareceu poucos meses depois do 25 de Abril. A outra permaneceu. No dia a seguir à gravação da entrevista, António Vilarigues encontrou-se com o Adriano Miranda, fotojornalista do Público. O Adriano foi até Penalva do Castelo para lhe fazer um retrato e, mais do que chegar a horas, chegou antes do tempo. Isso desbloqueou uma memória a Vilarigues. É uma coisa pequena, diz ao telefone, mas talvez valha a pena acrescentar, mesmo que esta parte da conversa não tenha sido gravada. É que, afinal, há um hábito que lhe ficou dos tempos da clandestinidade. Ser absolutamente pontual. Não chegar nem muito antes, nem muito depois a compromissos agendados. Era uma forma de reduzir a probabilidade de imprevistos, diz. De regresso à parte gravada da entrevista, quando a pergunta é sobre as marcas deixadas pela clandestinidade, a dele e a da família, António Vilarigues mantém o registro. Não entra em comoções. Diz recusar o carimbo de criança traumatizada que lhe querem aplicar. Repare, cada pessoa tem a sua, desculpe lá o palavrão, a sua idiosincrasia. Nem eu, nem a Lígia nunca tivemos, mas houve quem tivesse, que inclusive tomasse medicamentos, portanto nunca tivemos angústia na clandestinidade, nem a preocupação, vamos ser presos, não vamos. Não quer dizer que não houvesse vigilância rigorosíssima sobre isso. Portanto, não, eu sempre considerei normal, portanto, e há algumas pessoas, algumas com as quais cortei relação, uma ou duas com quem cortei relações, não sei porque achavam que eu tinha que ser um traumatizado. Portanto, eu tinha a chave de casa e tinha uma mesada que em termos líquidos era superior, se calhar, ao dos trabalhadores da fábrica do meu avô. Portanto, eu não sabia o que havia de fazer ao dinheiro, tinha tudo pago. Portanto, gastei-o em livros, podia-me ter dado para outra coisa. Pronto, gastei. Quando passei à clandestinidade com 16 anos, a 17, tinha 2.000 livros lidos, não é? Portanto, eu tinha uma biblioteca, portanto, já com 2.000 livros, não é? Eu sou de uma geração em que o menino António, não é, ia a minha avó, ou iam as empregadas domésticas, comprar todos os dias a garrafinha de leite Primor à pastelaria. Os iogurtes eram de boiões de vidro, tinham que ser encomendados na pastelaria. Portanto, eu acho que isto seja traumático. Portanto, como encarei a passagem à clandestinidade normalmente, como sempre encarei as coisas com toda a normalidade, de uma forma menos... e sem ter falado com ele e sem conhecer essa ideia, procurei sempre ter um comportamento semelhante àquilo que o Álvaro Cunhal dizia, né? O meu camarada Álvaro Cunhal dizia: nunca me arrependo das decisões que tomei, porque sempre pensei, naquela altura, feita a análise, que era a decisão mais correta. A prática depois demonstrou que não era. Isso é uma coisa diferente. Quando faz esta ressalva, que a prática depois demonstrou que não era a decisão mais correta, não fala da sua ligação ao partido. Foi funcionário até 1991 e continua militante. Fala da sua vida privada, não da atividade política, embora as duas, forçosamente, não possam ser separadas. Eu tomo hoje uma decisão. Vou-me casar com aquela pessoa, tomei tal. Pronto, mas depois a prática demonstrou que não era. Eu arrependo-me de ter casado com a pessoa? Não, naquela altura, como o nível de consciência, como o nível de conhecimentos... Não sou daqueles que dizem, arrependo-me. Não, pronto. Se me arrependesse era logo. Portanto, encaro assim, mas há quem não encara assim. Portanto, eu aceito perfeitamente quem não encara assim. Clandestinos é um podcast original do Público, conduzido e sonorizado por mim, Inês Rocha. A entrevista que ouviram neste episódio e o guião são do jornalista Camilo Soldado. A coordenação é da Patrícia Jesus. Se gostou deste episódio, não se esqueça de fazer seguir na aplicação onde ouve e de nos dar uma avaliação. Nas próximas quartas-feiras há mais histórias de clandestinos para ouvir. Até lá, boa semana!